Se calhar eu fazia partilhava só uma experiência concreta, no fundo, portanto, o meu nome é João Pacheco Castro, um dos sócios do escritório de Lisboa da Eurogrupo. É um prazer estar aqui hoje com todos vós. Eu partilhava só uma experiência concreta que nós tivemos, que acho que é um caso interessante do ponto de vista de contextualizar os desafios da descarbonização e os projetos também que são empreendidos nesta área. E que, no fundo, é um caso concreto que foi o primeiro projeto de descarbonização em que nós estivemos envolvidos. Foi da data de 2010, portanto, há 12 anos atrás, já estamos quase a fazer história ou pré-história, mas, em boa verdade, na altura, um cliente nosso de indústria pesada, com que trabalhávamos já há bastante tempo noutras áreas, pedimos para nós olharmos para uma proposta que tinham do investimento numa unidade de geração de microalgas associada a uma das suas unidades produtivas, cujo drive principal era a absorção de CO2. Portanto, era uma unidade que emitia bastante CO2 e a ideia base era, com as microalgas, absorver o CO2 e produzir oxigênio. Esse conceito de produção de microalgas tinha sido desenvolvido por uma empresa especializada nesta área, ligada a uma universidade, portanto, com um conceito, no fundo, de uma tecnologia específica nesta área. E nós, quando olhamos para o projeto, no fundo, fizemos uma análise de mercado, construímos também um business case à volta da situação. A conclusão a que chegámos foi que, na altura, de facto, o CO2 não conseguia ser o drive principal daquele investimento. Portanto, descobrimos foi outras fontes de financiamento, nomeadamente com uma lógica um pouco de refinação, no fundo, de dirigir uma parte dos extratos das microalgas para a indústria farmacêutica, outra parte para a indústria alimentar, outra parte para fertilizantes, e o CO2 acabou por ser para aí o terceiro ou quarto driver financeiro de justificação do projeto na altura. A escala do projeto também foi revista, acabou por ser uma escala muito mais pequena daquela que estava no início pensada. E depois também o impacto da própria unidade em termos daquilo que era o modelo de negócio e o ADN do cliente. Portanto, um cliente de uma indústria pesada, na altura o projeto teve bastante visibilidade, mas muito ligado a setores diferentes e, portanto, sem grande experiência de go-to-market e de trabalhar em setores completamente diferentes, como o setor farmacêutico ou o setor alimentar, ou mesmo de fertilizantes. Portanto, e o impacto, no fundo, que aquele investimento tinha nas suas competências e nos recursos e na forma como estava, inclusivamente, organizado e ia para o mercado. O projeto avançou, é um projeto que está em produtivo hoje, teve altos e baixos ao longo de todo este tempo. Os tempos hoje são outros, portanto, e nós não temos qualquer dúvida dos desafios da descarbonização e da urgência de se empreender uma agenda nesta área e de se avançar com investimentos claros nesta área. Mas o que gostava só de salientar com esta experiência, e acho que é um caso interessante deste ponto de vista, é a importância de contextualizar sempre muito bem os investimentos nesta área, não só numa lógica de mercado, mas também em relação aos impactos naquilo que são as competências, a organização e o ADN das organizações. No sentido, de facto, de garantir que as coisas ficam compatíveis e que fazem sentido no fim do dia. Era um pouco esta partilha de experiência, Helena, que tinha pensado fazer e que gostava de partilhar com todos. Tenho pena de não conseguir estar aqui ao vivo, mas, pronto, enfim, estou pelo menos com a voz ao vivo. Obrigado, João. É uma partilha interessante que mostra que já desde há muito que tentamos desenvolver projetos, nem sempre no timing certo, nem sempre na dimensão certa, mas que nos obriga a ver de um ponto de vista estratégico aquilo onde é que queremos chegar e ir moldando face àquilo que é a realidade nos dias a cada dia.